O Banco Central do Brasil acaba de aumentar a taxa Selic para 11,25%. Para quem não sabe, taxa Selic significa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Em outras palavras, a taxa Selic é a principal taxa de juros da economia brasileira. E como tal, pessoal, esse aumento da taxa Selic vai influenciar diretamente outras taxas de juros do mercado nacional. E isso terá implicações positivas e negativas, porque vai impactar desde a tomada ou o custo do crédito, né, do pedido de empréstimo, de financiamento, até o retorno sobre os nossos investimentos. Bem, é exatamente sobre isso, quero dizer, sobre as implicações econômicas positivas e negativas desse aumento da taxa Selic que a aula de hoje vai falar. Então, se você tem interesse de aprofundar-se sobre esse assunto, de entender por que, né, a taxa Selic tem tanta influência sobre o mercado nacional, fique aí porque a aula já está começando. Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou Mano Grau e também estou nesta mesma jornada de poupador e investidor. Já tive uma aula anterior, já gravei uma aula anterior, quando o Banco Central começou a retomada de aumento, né, de elevação da taxa ou da principal taxa de juros da economia brasileira, a tal Selic. E aqui voltamos, né, mais essa vez, para reforçar o nosso ponto de vista sobre esses aumentos recorrentes da taxa de juros sobre a economia brasileira, né? Quais são as vantagens e quais são as desvantagens dessa, né, elevação da taxa Selic. Você pode imaginar, né, como tudo na vida, sempre tem o lado negativo e sempre tem o lado positivo. Então, nós vamos tratar sobre esse assunto agora. Então, qual é a primeira vantagem que a gente pode apontar sobre essa elevação da taxa Selic? A primeira vantagem, pessoal, a ideia é que a taxa Selic, ela vai tentar controlar a inflação. Então, antes de qualquer coisa, né, o que a gente pode imaginar é que essa é a principal, né, a principal vantagem da taxa, da elevação da taxa Selic, tá certo? Ou da taxa de juros do mercado, tá certo? Então, essa é a vantagem. Ou seja, a ideia é que, com uma taxa de juros mais altas, né, a tendência é que vai haver uma redução da demanda por bens e serviços no mercado nacional. Ou seja, o consumo vai ser freado, tá certo? O que pode ajudar, segundo os economistas, os analistas de mercado, os diretores do Banco Central do Brasil, a conter a alta dos preços. Essa é a ideia, tá certo? Então, nessa perspectiva, o que é que a gente pode observar? É que nesse cenário de inflação elevada, que não é o caso do Brasil, hein? Não é o caso do Brasil, o aumento da taxa Selic, atenção, né? Ou seja, a alta dessa taxa vai de alguma maneira funcionar como uma ferramenta para evitar que os preços continuem subindo de forma descontrolada, o que não está acontecendo no Brasil, porque a inflação
já está, desde o início desse novo governo aí, sob controle. Mas, né, o Banco Central percebe aí um movimento, né, de desafio, né, ou seja, em que a inflação pode estar voltando, e aí ele está propondo exatamente essa elevação, tá certo? Então a primeira ideia é controlar a inflação. Qual é a segunda ideia? Atrair investimentos estrangeiros. Se você não sabe, o Brasil, né, desde o início desse novo governo aí, é o segundo país a receber a maior quantidade de investimentos estrangeiros. O primeiro é os Estados Unidos e o Brasil aparece como o segundo. Essa é uma realidade. Então, a confiança voltou, os investidores percebem a seriedade desse governo, né, as decisões políticas e econômicas desse governo, então resolveu voltar para o Brasil. Então, está bombando aí de investimento. Mas, né, segundo o Banco Central, essa nova elevação vai aumentar mais ainda, né? E vai tornar o Brasil mais atraente para investidores estrangeiros. Então, por que vai tornar mais atraente? Porque, pessoal, esses investidores buscam melhores retornos para os seus investimentos, tá certo? Se ele busca melhores retornos para os seus investimentos, né, uma taxa Selic a 11,25 pode oferecer rendimentos atrativíssimos, né, comparados a outros mercados, ok? Então, esse fluxo de capital estrangeiro entrando aqui no Brasil pode, por um lado, fortalecer o real e contribuir para a estabilidade da economia brasileira. Essa, portanto, é a segunda consequência ou vantagem em elevar a taxa de juros, tá certo? Qual é a terceira vantagem? Então, como vocês podem observar aí, a terceira vantagem seria aumentar o retorno sobre os investimentos de renda fixa. Então, é uma consequência. Então, seja como for, pessoal, para nós investidores aqui do Brasil, né, nossos, que a gente chama de investidores domésticos, uma Selic elevada significa maiores retornos em investimentos de renda fixa. Quais esses investimentos? Vou citar alguns aqui. Por exemplo, o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, que tem várias versões, certo? Os certificados de depósito bancário, como os CDBs, né? As letras de crédito imobiliário, como as LCIs, ou as letras de crédito do agronegócio, como LCAs, entre outras rendas fixas, tá certo? Aí no nosso site você vai encontrar links na matéria sobre esse assunto, links apontando para a matéria sobre cada uma dessas rendas fixas citadas aqui. Em outras palavras, meus amigos e minhas amigas, telespectadores de um modo geral, isso, ou seja, essa elevação da taxa Selic pode incentivar a poupança, tá certo? E a formação de capital por parte dos investidores domésticos. E isso vai proporcionar o quê? Um maior acúmulo de recursos a longo prazo, ok? Então, 3 consequências positivas ou 3 vantagens nós acabamos de ver, ok? Agora, como tudo na vida, onde há vantagens, nós não podemos de calcular ou de estudar ou de analisar as desvantagens. A parte negativa, a parte ruim de determinadas decisões, sobretudo aqui no campo econômico. E qual é a primeira desvantagem dessa decisão da política monetária nacional? A primeira, pessoal, é sem dúvidas nenhuma que vai haver um freio, tá certo? Um freio no crescimento econômico. Todo mundo está percebendo, aí, quem acompanha a economia brasileira, que a economia
parece pujante desde o início desse governo, porque voltou a confiança, voltaram os investimentos por parte do Estado, o empresariado, as empresas com mais confiança fazem mais investimentos no seu negócio e isso gera mais emprego e isso, de alguma maneira, né, ajuda muito. O que é que acontece com essa elevação da taxa de juros? Vai haver esse freio no crescimento econômico, tá certo? Então, a princípio, essa é uma das desvantagens mais significativas, né, dessa Selic aí elevada. Esse é fato, tá certo? E esse impacto é extremamente negativo sobre o nosso crescimento econômico. Afinal de contas, pessoal, juros altos, ou a Selic como a principal taxa de juros do mercado, vai influenciar sobre a economia brasileira. Logo, essas taxas aí vão aumentar o custo do crédito. O que é que significa isso, pessoal? Vai ficar mais difícil o empréstimo, a busca por empréstimos, por crédito, para poder financiar construções, desenvolvimento da própria economia, do próprio negócio, tá certo? Inclusive do próprio Estado brasileiro. Isso fica mais difícil. E isso vai tornar, portanto, os empréstimos, tá certo? Os financiamentos muito mais caros, né? Tanto para empresas, quanto para consumidores, quanto para o próprio Estado brasileiro, tá certo? Então, como consequência, o que é que a gente vai observar em tudo isso aí? Isso vai desestimular os investimentos empresariais e vai reduzir, portanto, o consumo, porque o resultado é isso aí, tá certo? Um crescimento econômico mais lento, mais tímido, que não é legal. Então, a primeira desvantagem é essa. Qual é a segunda desvantagem? A elevação da taxa Selic, pessoal, para 11,25 vai elevar os encargos da dívida pública. O que é isso? O que significa isso aí? Você deve imaginar que a dívida pública do Brasil está, em grande parte, atrelada à taxa Selic, a essa taxa de juros aí, certo? Então isso significa que, ao aumentar a taxa Selic para 11,25, os custos com os juros da dívida vai ser pressionados, tá certo? E o orçamento do governo vai reduzir, né, a sua capacidade de investimento, tá certo? E isso é complicado, porque os investimentos que o governo normalmente faz é em infraestrutura, em saúde, em educação. E ao ser freado com essa elevação de taxa de juros, isso tem consequências sobre a economia de um modo geral, inclusive a economia das grandes empresas, das grandes corporações do Brasil, né, e outras que vêm aqui para o Brasil, tá certo? Portanto, esse aumento nos encargos pode comprometer, portanto, a sustentabilidade fiscal, né, a longo prazo, e comprometer a sustentabilidade fiscal, pessoal, eu quero dizer que o governo pode acumular, tá certo, dívidas em excesso. E ao acumular dívidas em excesso, tá certo, haverá uma situação limite. E essa situação limite estourada levaria, olha só, pessoal, levaria talvez a um calote, porque fica muito difícil do governo pagar, né, os seus compromissos. Então veja o problema aí que o Banco Central está impondo ao Estado brasileiro, à economia brasileira de um modo geral. Qual é a terceira desvantagem, pessoal? A terceira desvantagem, como você pode observar aí, é justamente aumentar, pessoal, o desemprego e a desigualdade. Minha gente, nós temos acompanhado, ninguém pode negar que desde que esse governo aí começou, né, a governar o Brasil, a taxa de desemprego caiu muito e elevou-se o número de pessoas empregadas, tá certo? Então,
a política que esse governo, né, econômica que esse governo está implementando, né, seja através de políticas sociais, seja através de investimento em infraestrutura, está dando certo e está gerando emprego, está levando confiança ao empresariado que está contratando, que está investindo. Aí quando o Banco Central faz uma coisa dessa, o que é que a gente observa? O aumento, o perigo do aumento do desemprego, né? O aumento da desigualdade. É isso que vai, né, digamos, gerar, e parece que é isso que o Banco Central está querendo fazer, tá certo? Então, com menos investimentos, imagine isso aí, e menos consumo, as empresas, todas as empresas que estão aqui no Brasil, podem reduzir também suas atividades econômicas. Ao reduzir as suas atividades econômicas, consequentemente, pessoal, vai cortar postos de trabalho. E isso vai gerar o quê? Situações difíceis para famílias do Brasil. É isso que o Banco Central quer, né? É isso, né? Então, além, portanto, de juros, além disso, esses juros altos aí que a gente está acompanhando, tendem a impactar mais ainda de forma negativa as camadas mais pobres, mais vulneráveis da sociedade brasileira, né? E isso vai, sem dúvidas, ampliar a desigualdade, tá certo? Então, observe que o negócio é sério, que essa decisão econômica, né, do Banco Central é séria. E o que é que a gente pode concluir com isso? O que é que a gente pode concluir? O que a gente pode concluir é que essa decisão do Banco Central em elevar a Selic para 11,25 envolve uma complexa balança, né, entre os benefícios de controlar a inflação, é verdade, tá certo? Se é que a inflação está fora de controle, e parece que não está, e atrair investimentos estrangeiros, com certeza. Os caras querem ganhar cada vez mais. Então, vão pousar aqui como urubus, né? Porque o negócio aí está aí muito bom com essa taxa Selic. E, por outro lado, a gente não pode deixar, tá certo, de olhar as desvantagens, porque vai sim desacelerar a economia, né? O crescimento econômico, e vai aumentar os encargos da dívida pública, entre outras consequências, não é? Sobrecaindo nas costas do povo trabalhador das classes menos favorecidas, tá certo? Então, esse é um problema. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que cada decisão dessa de política monetária, ela precisa ser muito bem ou cuidadosamente ponderada. Será que a equipe do Banco Central ponderou, né? Os gestores do Banco Central ponderaram, né, de maneira realmente equilibrada, considerando o contexto econômico atual e as perspectivas de futuro? Será? Isso aí, né, eu tenho as minhas dúvidas. Tenho as minhas dúvidas. No entanto, né, eu não posso, digamos, definir A ou B. O fato é que eu estou apresentando aí para vocês, né, essas consequências ou essas vantagens positivas e negativas, tá certo? Então eu espero que essa aula tenha esclarecido um pouco mais, tenha te dado mais domínio sobre, né, esse assunto, que é toda vez que o Banco Central eleva a taxa Selic, há consequências, tanto positivas quanto negativas, tá certo, pessoal? Bem, eu gostaria só de reforçar que esta aula aqui não é uma recomendação de investimentos, não é, tá certo? De jeito nenhum, mas um estudo, uma análise crítica sobre essas decisões, né, que o Banco Central tem tomado, né, de forma consecutiva de aumentar a taxa Selic, que é a principal taxa de juros da economia brasileira. Bem, gostaria também de aproveitar aqui para fazer propaganda dos meus livros, né? Livros de educação financeira. Pessoal, esse primeiro livro aí, Malu, né? As Aventuras de Malu, a Moeda Mágica e as Crianças Sábias de Eudoria, é um livro voltado para crianças e jovens, adolescentes, tá certo? Então é uma história, é um conto, né? Que trata justamente de introduzir
essa juventude no universo, né, do controle financeiro, da organização financeira, tá certo? Da responsabilidade financeira e do consumo consciente. Já o segundo livro, né, que é um livro que fala justamente do papel das mesadas na educação financeira de crianças e adolescentes, é voltada para os pais. É um manual, né? Um manual mesmo de como usar a mesada que você dá para o seu filho, para a sua filha, como uma ferramenta, tá certo? Para educá-los, né? Numa vida financeira de equilíbrio, para que tenham no futuro uma vida financeira equilibrada, tá certo, pessoal? Então, o link desses livros vai estar aí, basta você clicar e você vai lá. Você, inclusive, pode lê-los, né? O livro Kindle, né, que é o livro digital de cada um desses aí, você pode ler gratuitamente, né? A Amazon, juntamente comigo, estamos fazendo essa promoção. Vai lá, clica, né? E lê ele gratuitamente, cada um desses aí. Se se interessar e quiser adquirir, você pode adquirir o livro físico. Ambos têm o livro físico, que a gente chama de capa comum, tá certo? Aliás, eu gostaria de aproveitar e dar um recado para as escolas aqui de Pernambuco, as escolas aqui do Nordeste e do Brasil inteiro que se interessam, que se já fazem um trabalho de educação financeira com seus alunos, pode reforçar com a adoção desse livro aí, o livro sobre as aventuras de Malu, que é um livro voltado para a galerinha mais jovem nas escolas, tá bom? Então, eu espero aí o apoio, a moral de vocês, né? E nos vemos na próxima aula. Abraços!